Olá, turma! Sejam todos bem-vindos. Professor Alex, disciplina Química. Mais uma aula do nosso projeto Fique em Casa Aprendendo. Bom, turminha, espero que vocês estejam aproveitando as nossas aulas, acompanhando direitinho e se dedicando aos estudos. Como primeira dica, caderno, lápis, caneta, borracha, para você fazer as devidas anotações. Olhou o vídeo, você faz as suas anotações. E sempre que for possível, aquela figura, aquele gráfico, aquela questão que chamar a sua atenção, printa a tela, passa para o caderno e aí você vai continuar com seus estudos. Show de bola, turminha? Estamos em uma série de aulas relacionadas ao segundo ano do ensino médio, a radioatividade, na verdade, de forma mais específica, as cinéticas das desintegrações. Isso mesmo, os elementos radioativos, eles vão emitir radiação, beleza? Essa emissão, ela vai apresentar uma velocidade, ou então uma cinética. E a nossa aula de hoje nós vamos abordar essa temática, essa cinética das desintegrações através da resolução de questões. Então nós temos uma série de questões onde nós vamos reforçar esse tópico da cinética das desintegrações. Antes de partirmos para as questões, olha só, uma breve revisão. Nós vamos abordar período de meia-vida, o tempo de meia-vida ou período de desintegração. Beleza, turminha? É o tempo necessário para que metade dos núcleos radioativos se desintegre, ou seja, para que uma amostra radioativa seja reduzida à metade. Ou seja, eu tenho uma massa inicial de um elemento radioativo e ele vai emitir radiação. Após um certo tempo, que eu vou chamar de período de desintegração ou tempo de meia-vida, certo? Essa massa vai ser reduzida pela metade. A massa inicial vai ser dividida por 2. Então, quando isso acontece, nós podemos falar que aconteceu uma meia-vida ou período de desintegração. Isso vai se processando, tudo bem? Após mais uma meia-vida, mais um período de desintegração, aquela massa, que agora é massa inicial dividido por 2, vai ser reduzida pela metade, certo? Eu vou ter, na verdade, 1/4 da massa inicial, e assim sucessivamente. Nós vamos também abordar, precisar de duas fórmulas simples, turminha. Olha só, a relação entre a massa inicial sobre a massa final, que vai ser igual a 2 elevado a x, onde esse x é o quê? É o número de meias-vidas, certo? E o tempo, né, para que aquele processo possa acontecer. Esse tempo ele vai ser igual a meia-vida, certo? A quantidade de meias-vidas vezes o período de desintegração. Então, com base nesse breve resumo, vamos agora resolver algumas questões. Preste atenção, certo? Sempre que for possível, printa a tela para você poder refazer esses cálculos na sua casa. Olha só, o tálio 231 é um isótopo radioativo usado na forma do cloreto de tálio, tudo bem? Para diagnóstico do funcionamento do coração. Sua meia-vida é de 73 horas. E 73 horas, como está escrito aqui, a questão está aproximando para 3 dias. Certo hospital possui 20 gramas desse isótopo. Sua massa em gramas após 9 dias, por isso ele fez a aproximação. Sua massa em gramas após 9 dias será igual a, ok? Ou seja, eu tenho 20 gramas inicialmente, sabemos que é um elemento radioativo, então ele vai emitir radiação e vai sofrer uma desintegração. Após 9 dias, quanto que vai restar desse material? Olha só, a meia-vida é de 3 dias. Portanto, em 9 dias, nós vamos ter quantas meias-vidas? Olha só, nós vamos ter 3. 3 períodos de
desintegração. 3 mais 3, 6 mais 3, 9. Tudo bem? Então, olha só, turminha. Eu tenho inicialmente 20 gramas do elemento talho. Bom, após a primeira meia-vida, certo? Ou primeiro período, eu vou ter a redução pela metade. Qual é a metade de 20? 10. Tudo bem? Aí vai acontecer mais uma meia-vida. Tudo bem? Vai acontecer mais um período de desintegração. Então, aquela massa que agora vai ser... Qual vai ser a massa inicial? Agora a massa inicial vai ser 10. Será reduzida pela metade. Qual é a metade de 10, turma? 5. Já aconteceram 2 meias-vidas, mas falta mais uma, né? Porque em 9 dias irá acontecer 3. Bom, 5 gramas agora é a minha massa inicial. Mais um período de desintegração, essa massa será reduzida pela metade. Metade de 5, 2,5 gramas. Ok? Então, após 9 dias, aquela massa inicial do elemento talho, que era de 20 gramas, né, após 9 dias, após 3 períodos de desintegração, nós vamos ter um valor de 2,5 gramas do elemento talho. A alternativa correta, a letra B. Ok, turminha? Meia-vida, período onde uma quantidade inicial vai ser reduzida pela metade do elemento radioativo. Próxima questão, turminha. O isótopo radioativo do hidrogênio, o trítio, né, o H3, é muito utilizado em experimentos de marcação isotópica na química orgânica e na bioquímica. Porém, um dos problemas em utilizá-lo é que sua meia-vida é de 12,3 anos, o que causa um tempo de espera longo para que se possa descartá-lo no lixo comum, certo? Diferentemente do elemento talho na questão anterior, que o período de desintegração era de apenas aproximadamente 3 dias, né? E aí nós, pelo cálculo anterior, nós vimos que após 9 dias a quantidade já era bem pequena, né? No caso do hidrogênio trítio, não, é de 12,3 anos. Então, em, nesse período de 12,3 anos, ele está emitindo radiação. Aí se reduz pela metade, mas vai continuar emitindo radiação. Então, até ficar um valor muito pequeno, nós vamos ter um período muito grande de emissão de radiação, certo? Qual será a taxa de trítio daqui a 98 anos em uma amostra preparada hoje, uma amostra, né, contendo 100%? Bom, turminha, vamos à resolução. Olha só, nós vamos calcular, né, o número de meias-vidas. Então, vou usar a expressão do tempo. Tempo, né, vai ser igual a quantidade de meias-vidas vezes o período de desintegração. Tá bom? Como nós queremos a quantidade de meias-vidas, beleza? Eu vou isolar o x. Então, vai ficar o tempo total, né? O tempo que a gente está utilizando. O tempo de 98 anos, dividido pelo período de desintegração, 12,3 anos. Então, 98 dividido por 12,3, turminha, vai dar um valor, né, de 7,96, que nós podemos aproximar, arredondar para 8, certo? Eu posso dizer que dentro desse período de 98 anos, irão acontecer 8 meias-vidas, tá bom? Agora nós vamos calcular a porcentagem final, né? Porque a questão fala de porcentagem. Nós estamos partindo de 100% e após os 98 anos. Quanto nós vamos ter do elemento trítio? Massa final dividido pela massa final, massa inicial dividido pela massa final, vai ser igual a 2 elevado a x. Só que agora não é massa, e sim porcentagem. Então, porcentagem inicial, 100%. Nós queremos a porcentagem final, que eu vou chamar de MF. Vai ser igual a 2 elevado a x, onde x é a quantidade de meias-vidas, que no nosso caso equivale a 8. Então, 2 elevado a 8. Turminha, 2 elevado a 8, 2 vezes 2 vezes 2, nós temos a repetição de 8 vezes dessa multiplicação. Qual é o resultado? 2 elevado a 8
igual a 256. Como estamos procurando a porcentagem final, que está sendo representado pelo MF, então vai ficar 100 dividido por 256. Nós vamos ter como resultado final 0,39, 0,39%, correspondendo à letra D. Então, após 98 anos, nós vamos ter uma massa, né, de elemento radioativo do trítio equivalendo a 0,39% da massa inicial. Show? Fácil, né? Vamos para mais uma questão. Olha só. Em 1999, foi estudada a alçada do habitante considerado mais antigo do Brasil. Uma mulher que a equipe responsável pela pesquisa convencionou chamar Luzia. A idade da alçada foi determinada como sendo igual a 11.500 anos. Suponha que, nessa determinação, foi empregado um método de dosagem do isótopo radioativo carbono 14, cujo tempo de meia-vida é de 5.730 anos. Ponto minha. Pode-se afirmar que a quantidade de carbono 14 encontrada atualmente na alçada, comparada com a quantidade no corpo de Luzia por ocasião da sua morte, é aproximadamente igual a... olha só, rapidamente, o carbono 14, né, é o isótopo radioativo do carbono. Tem carbono 12, carbono 13, carbono 14, certo? O carbono, na atmosfera, nós vamos encontrá-lo na forma de CO2, e nós chamamos de gás carbônico, certo? O dióxido de carbono. E o dióxido de carbono, ele faz parte da fotossíntese. Então, quando o dióxido de carbono apresentar esse carbono 14 ele vai ser incorporado pelos vegetais, pelas plantas, certo? E aí vai passar através da cadeia alimentar, vai poder chegar até o ser humano, no caso até a Luzia. Quando a Luzia morreu, ela deixou de se alimentar, tudo bem? Então ela deixou de incorporar o carbono 14. Esse carbono 14 começou a emitir radiação, começou a se desintegrar, certo? Bom, com a gente encontra a alçada, o pesquisador encontra a alçada, ele vai determinar a porcentagem de carbono 14 naquele fóssil, certo? E comparar com o valor atual. Com base nisso, a gente consegue estimar a idade desse fóssil. É o que a questão, né, está pedindo, a gente vai resolver agora. Então, calculando o número de meias-vidas. A gente tem, vamos usar a expressão do tempo. Tempo vai ser igual a quantidade de meias-vidas vezes o período de desintegração. Tudo bem, turminha? Olha só, nós temos um tempo de 11.500 anos. E o período de meia-vida, ou a meia-vida do elemento do carbono 14, vale 5.730 anos. Turminha, dividindo 11.500 por 5.730, vai dar um valor aproximadamente igual a 2. Então, podemos dizer que aconteceram 2 meias-vidas nesse período de 11.500 anos. Então, o cálculo da porcentagem final. Qual vai ser a porcentagem presente nesse fóssil? Olha só, a massa inicial dividido pela massa final, só que não vamos trabalhar com massa, e sim porcentagem. Vai ser igual a 12 elevado a x. E sabemos que x corresponde à quantidade de meias-vidas, certo? Turminha, vai ficar 12 elevado a x, sabemos que o x vale 2, 2 elevado ao quadrado. E 2 elevado ao quadrado é igual a 4. Isolando a massa final, que vai corresponder à porcentagem presente no fóssil, eu vou ter 100 dividido por 4. E 100 dividido por 4, eu vou ter uma porcentagem de 25%. Então, os pesquisadores, né, no fóssil da Luzia, encontraram uma quantidade de carbono 14 equivalente a 25% em comparação ao ser humano atualmente. Tudo bem?
Entenderam o cálculo? Vamos para mais uma questão. No diagnóstico de doenças de tireoide, é usado o radioisótopo, o iodo 135, cuja meia-vida é de 8 dias. Após 48 dias, a fração da concentração inicial de iodo que permanecerá é igual a. Então, ele fala de fração. Beleza, turminha? Fração. Então, vamos lá. Olha só. A meia-vida é de 8 dias, né? 8 dias. Portanto, em 48 dias, dá para fazer esse cálculo, né, brincando. Se eu pegar o 48 e dividir por 8, né, 6 vezes 8, 48. Então, eu tenho 6 períodos de desintegração, ou 6 meias-vidas, tudo bem? Então, nós vamos ter 6 processos onde a massa do iodo será reduzida pela metade. Show de bola? Então, eu posso dizer que inicialmente eu tenho o volume igual a 1 e após um período vai ser reduzido pela metade. Então, eu vou ter a fração 1 sobre 2. Mais um período de desintegração, esse 1 sobre 2, né, vai ficar dividido por 2, 1/4. Mais um período de desintegração, 1/4 dividido por 2, 1/8. Mais um período de desintegração, 1/16. Mais um período, 1/32. E mais um período de desintegração, e você já contou, deram 6 períodos de desintegração, 1/64, certo? Então, a fração equivalente após os 48 dias, a fração é 1 sobre 64. A alternativa correta, a letra A. Muito fácil. Cinética das desintegrações, turminha, realmente você vai detonar na sua avaliação. Vai ser um show. Beleza? Vamos para mais uma questão, turminha. O cobre, 64, beleza? Ele é usado na forma de acetato de cobre para investigar tumores no cérebro. Sabendo que a meia-vida desse radioisótopo é de 12,8 horas, pergunta-se qual a massa de cobre 64 restante em miligramas após 2 dias e 16 horas, se sua massa inicial era de 32 miligramas. E tem mais uma. Quando um átomo de cobre 64 sofrer decaimento, emitindo 2 partículas alfa, qual o número de prótons e nêutrons no átomo formado? Aí, olha só, eu coloquei aqui, ó, logo para facilitar o cálculo. 2 dias e 16 horas equivale a 64 horas, tudo bem? Então, vamos à resolução. Cálculo do número de meias-vidas. Então, nós vamos pegar o tempo, a fórmula do tempo. Tempo é igual a x vezes o período de meia-vida. Como queremos o x, que é a quantidade de meias-vidas, vou pegar o tempo que vale 64 horas e vou dividir pelo período de desintegração, 12,8 horas. Beleza? Turminha, 64 dividido por 12,8, você pode fazer esse cálculo em casa, igual a 5. Então, olha só, o cálculo da massa final. Massa inicial sobre a massa final vai ser igual a 12 elevado a x. Esse x equivale a 5. 12 elevado à quinta potência, 32. Tudo bem? 32 dividido por 32, eu vou chegar a um resultado igual a 1 miligrama. Então, após as 64 horas, aquela massa inicial, que era de 32 miligramas do elemento, vai ser reduzido para apenas 1 miligrama, ok? E qual vai ser o elemento formado? A quantidade de prótons e a quantidade de nêutrons. Olha só, o cobre 64 vai emitir 2 partículas alfa. Partícula alfa, número atômico 2 e massa equivalente a 4. Então, olha só, 2 vezes 4, 8. 64 menos 8, 56. Então, o novo elemento vai ter uma massa equivalente a 56, uma redução, certo? E o número atômico, como são 2 partículas alfa, ele vai perder
4 prótons. 25 menos 4, 29 menos 4, 25. Beleza, turminha? Compreenderam? Vou ficando por aqui. Até a próxima. Valeu!